Olá, você que está ligado no canal universitário, esse é o programa Papo Cabeça. Hoje nós vamos receber duas alunas de arquitetura que participaram do projeto A Gente Transforma junto com o arquiteto Marcelo Rosenbaum. No segundo bloco, vamos conversar com a advogada Beatriz Galli sobre o aborto. Será que o aborto não deve ser visto como uma questão de saúde pública? E para finalizar, vamos receber a banda Ecos, muito Pink Floyd e MPB para você. Então não saia daí porque o Papo Cabeça está no ar. Cinco alunas de arquitetura da Universidade Gama Filho foram selecionadas e participaram de projeto social junto com o arquiteto Marcelo Rosenbaum na comunidade Parque Santo Antônio, em São Paulo. Hoje eu vou conversar com duas dessas cinco meninas que participaram do projeto, Adeliane e Gabriela. Olá meninas, tudo bom? Oi, tudo bem. Adeliane, eu queria que você começasse explicando como vocês ficaram sabendo do projeto. Então, a gente ficou sabendo pela própria coordenação da universidade, porque eles divulgaram pra gente que tinha sido a universidade escolhida no Rio de Janeiro para os estudantes serem selecionados. Aí o Marcelo veio aqui, fez uma palestra de apresentação do projeto e convidou a gente a se inscrever. E, Gabriela, você pode explicar pra gente como é que foi o processo seletivo, as etapas? Então, foi dividido em 3 etapas. A primeira, a gente tinha que gravar um vídeo de apresentação, nome, de onde veio, idade, o que a gente gostava de fazer, o que a gente fazia bem. E a gente tinha que dizer um sonho, qual o sonho que a gente tinha e que lugar a gente transformaria através das cores. Podia ser qualquer lugar. Aí o segundo, a gente tinha que fazer a proposta, né? Qual a nossa proposta de transformação? E o terceiro, a gente tinha que efetivar essa proposta, mas não necessariamente fazer acontecer, mas buscar a essência do nosso sonho e viabilizar da forma que fosse possível. O projeto se chama A Gente Transforma, né? E eu queria saber quais foram os lugares que vocês escolheram e por quê? Bem, eu escolhi a Praça Daniel, fica na Cidade de Deus, ali próximo, atrás dos apartamentos. E porque faz parte do meu bairro e era uma comunidade que eu tinha uma maior intimidade, assim. E só que acabou que o start da ideia, o terceiro desafio, eu não fiz lá por conta do tempo. E você, Gabriela? Eu escolhi o ambulatório do IPPMG, que é o hospital pediátrico que fica no Fundão. E foi o hospital que eu trabalhei durante um ano e pouquinho como contadora de histórias lá. Então, assim, o maior carinho que eu tenho por lá. E, Adriane, como é que vocês ficaram sabendo que vocês 5 foram selecionados? Falam das outras 3 também que foram selecionadas, que são seus amigos. Daqui do Rio fomos eu, Gabi, a Luciane, Sabrina e a Tamires. O site onde a gente postou o vídeo e que nós enviamos nossos projetos, ele era completamente interativo, entendeu? A gente podia comentar, existia um blog lá dentro e eles postavam, a gente podia ver os outros trabalhos, eles postavam uns vídeos para inspirarem a gente, o Marcelo falava com a gente às vezes. Sempre motivava também. Motivando, sabe? Aí tinha uma data marcada que o post daquele dia seria a lista de relação com os nomes. E aí, quando vocês viram, foi uma surpresa. E uma angústia, porque eles seguraram essa lista. Porque assim, se eu não me engano, foi dia 5, né, Gabi? E era uma segunda-feira. Eu falei, de manhã, tipo, 9 horas da manhã, eu vou abrir e vai estar lá. E foi até a noite. Eles só liberaram a lista à noite, sabe? Foi bem angustiante. Sem contar que eu fui criando expectativa já no segundo desafio, no terceiro. Porque o primeiro eu não tinha muita expectativa assim. Não acreditava muito que eu fosse ser escolhida. E vocês estão em que período da universidade? Eu tô fazendo TFG, tô me formando. Tá se formando? Quando eu fui selecionada, eu tava no primeiro, agora eu tô no segundo. Nossa, olha, no primeiro período. E eu quero saber, então, como é que foi a ida de vocês a São Paulo? Foi tudo custeado pelo projeto, quando vocês ganharam? E vocês sabem mais ou menos quantos alunos daqui da Universidade de Gama Filho se inscreveram no projeto? Não, daqui da universidade, engraçado, todo mundo pergunta isso pra gente. É porque não tem como a gente saber, porque fica uma relação inteira no site, entendeu? Tudo misturado nas universidades. Entendi. Em todos os estados. Então, como é que foi a ida para vocês lá em São Paulo? O que vocês tiveram que fazer? Como vocês ajudaram? De que forma vocês ajudaram no projeto? Conta pra gente. Já na ida foi muito bom, né? Porque a gente se conheceu. Porque assim, apesar de a gente estudar na mesma faculdade, eu e a Gabi principalmente no mesmo campus, a gente não se conhecia ainda. Então a gente se conheceu no aeroporto. E a gente já ficou, tipo, amigas, sabe? Às 5. Às 5, a gente não parava de falar, a gente nem se deu conta, assim, da viagem. Na verdade, teve uma empresa de intercâmbio
que patrocinou e ficou responsável por isso. Eles fizeram uma reunião para embarque com a gente, foi tudo custeado pelo projeto, com o apoio dessa empresa, e pagaram todos os translados de avião e os de ônibus e vans que a gente fazia lá em São Paulo. E é bom que vocês trocaram experiência, né? Porque ela é do primeiro período, você já está se formando, né? Começando. Eu fui adotada pelas cinco, pelas cinco. 4, né? As outras 4 também já estão quase se formando ou também tem diferença? A Tamires está se formando junto comigo e a Sabrina e a Luz que estão no 7º e no 8º. Então conta pra gente o que vocês fizeram lá em São Paulo. Como foi o processo da revitalização do Parque Santo Antônio? Primeiro a gente teve muita metodologia para se conectar, né? Assim, eram 34 estudantes, né? 30 do Brasil, mas 4 de Londres. Então a gente precisava entrar em uma conexão e uma sintonia para trabalhar em equipe, né? Então a gente teve a metodologia do Instituto Elos, que foi ajudou muito a gente a entender o contexto, a realidade, a outra realidade, né? Instituto Elos é um instituto formado por arquitetos, fundado por arquitetos a princípio, mas hoje existem outros profissionais assim, de outras carreiras que também trabalham lá e que eles trabalham com arquitetura social, com projetos sociais e inclusive eles têm até uma escola de guerreiros sem armas, que é para estudantes recém-formados que têm vocação ou que gostariam de ser empreendedores sociais, de verdade. E foi usada a mesma metodologia dessa escola, foi usada lá com a gente no projeto. E lá o Parque Santo Antônio, na verdade, é uma comunidade carente. E aí vocês fizeram o quê? Vocês pintaram o local pela questão de ter as cores no A Gente Transforma? Primeiro a gente ouviu da comunidade, quais eram os sonhos dela, o que elas gostariam o que as pessoas gostariam que a gente fizesse lá, quais eram as melhorias, né? A pintura era uma das nossas propostas e a questão do paisagismo também. A comunidade, o Campo do Astra, ele fica bem na margem do córrego, que as pessoas jogam lixo lá e tal, bem... Quando chove, enche, alaga as casas das pessoas, então é uma situação bem complicada. E a gente queria escutar delas o que elas queriam. E aí a gente fez outra clientela, né? E aí a gente levou propostas de paisagismo, né? Assim, a gente conseguiu uma melhoria com a questão do córrego também, que foi a construção de manilhas para... Não aconteceu nada, assim, não acabou com o problema, porque quando chove, enche e alaga do mesmo jeito, mas a água não entra com tanta força nas casas porque ela vaza antes para o campo, né? O campo fica uma piscina, mas é a boia ali das casas das pessoas, né? Assim, é a boia de salvação mesmo. E quantos dias vocês ficaram lá em São Paulo? Ficamos 9 dias. No primeiro dia que a gente chegou, a gente não foi para a comunidade. Foi o primeiro contato, a gente conheceu toda a equipe do Marcelo, a equipe do Elos. Aí no segundo, a gente já foi para a ONG, que é a Casa do Zezinho, que atende os meninos dessa comunidade. Aí a gente começou a conhecer a metodologia e à tarde a gente foi conhecer a comunidade. E o Marcelo Rosenbaum acompanhou vocês em todos esses dias no projeto? Todos. Tanto ele quanto a equipe dele, assim, a equipe grande, né? Porque é formado pessoal da comunicação, da produção e tal. Então, todo mundo com a gente constantemente. E a Casa do Zezinho era o nosso QG, né? A gente se reunia sempre. Bom, e qual é a experiência que vocês estão levando, né? Com essa oportunidade que vocês tiveram? Eu acho que tira aquela primeira impressão, porque eu acho que o arquiteto, a sociedade vê muito como uma profissão elitista, assim, sabe? Então você vê que não é bem assim, que você profissional de luxo, né? Como você pode atender, você pode ter vários tipos de clientes, você pode fazer pelo social. Acho que saber que a gente também dá mais segurança, sabe? Também agora. E você, o que você vai levar dessa experiência? Porque no caso você foi primeiro período, né? É verdade. Assim, os aprendizados são múltiplos, né? Tanto profissionalmente quanto na vida pessoal da gente, né? Assim, não tem nem como descrever muito. Mas, assim, pra mim que tô chegando na profissão agora, foi super especial e ver mesmo que eu não tô sozinha, né? Que eu tenho a minha profissão, eu posso usar a minha profissão pra modificar uma realidade e eu tenho muitas pessoas que estão comigo nessa, né? Meninas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Parabéns pra vocês duas e pras outras 3 meninas, né? 4. Porque foram outras 4 meninas. Outras 3 meninas, né? Porque foram 5. Sucesso na carreira de vocês, tá bom? Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. Não saia daí.